Olá, Porto Seguro, que bom estar com você novamente. Já estava com saudades. É sempre bom poder estar perto de você. É sempre bom poder aproximar também outras pessoas de você. E hoje eu estou recebendo aqui ninguém nada mais, nada menos do que o queridíssimo professor competente. Eu vou até pedir licença, eu vou ter que ler, fazer uma colinha, porque o currículo dele é fabuloso, fantástico. Nosso querido professor Marcos Galani, ele é mestre e doutorando em administração, ênfase em planejamento estratégico e marketing, pós-graduado em economia internacional e gestão de qualidade. Obrigada, querido, Obrigado por estar aqui conosco neste dia, levando informação. E algo que a gente tem ouvido muito sobre gestão pública. Mas nem todo mundo sabe o que significa uma gestão pública. O que é uma gestão pública, professor? Bom, gestão, o próprio nome diz, é o ato de se administrar, é o ato de se gerir algo em detrimento a algum objetivo. Quando se coloca a palavra pública, diz respeito a todos os espaços, equipamentos públicos das quais um gestor tem em suas mãos, o poder de gerir esse espaço. Então, o gestor público tem que ter uma visão extremamente ampla, geral e restrita, porque este momento em que ele está diante de uma prefeitura, diante de um órgão público, ele tem que pensar que ele está gerindo um espaço, um equipamento público para alguém, para uma pessoa, para um munícipe. Certo, professor. Pensando na sua explicação corretíssima, então eu defendo que o futuro é valorizar as pessoas. O gestor público ele tem que valorizar o funcionário público. De que maneira, professor? A questão da valorização do funcionário público diz respeito, em primeiro lugar, a colocar as pessoas certas no lugar certo. Consequentemente, um concurso público ele tem que ser elaborado, planejado de uma maneira em que se coloquem as pessoas certas com formação adequada nos seus devidos lugares. O que percebemos hoje é que existe apenas uma formalização nos concursos públicos sem sequer, evidentemente, se preocupar em colocar as pessoas adequadas nos seus devidos lugares com as suas formações específicas. Então, consequentemente, se isso não ocorrer, o outro lado, ou seja, os munícipes sentirão um serviço que não vem com uma qualidade adequada porque aquele funcionário público não está adequadamente alocado especificamente na sua função, na sua atribuição. Professor Marcos Galani, às vezes eu percebo, sinto pelo conhecimento que tenho, pela história que vem se desenvolvendo e se arrastando no Brasil, e eu percebo que falta planejamento. Planejamento estratégico é algo importantíssimo para uma gestão pública, quer seja na alocação dos recursos, quer seja, como você acabou de falar, o funcionário certo, desempenhando a função certa para que ele seja eficiente, para que tenha uma gestão pública eficaz. De uma maneira geral, o que você poderia nos dizer da importância do planejamento estratégico na gestão pública e algo que, ao mesmo tempo, a gente não vê se desenvolver tanto? Em primeiro lugar, Roberta, eu quero sinalizar o seguinte: não consegue-se perceber no Brasil que o poder público também é uma empresa e, como tal, tem que estabelecer metas, tem que estabelecer objetivos, tem que se estabelecer estratégias. Consequentemente, pelo fato de não se ter esta visão pelos governantes, nós não conseguimos avançar muito, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Entende-se o seguinte, que se o gestor conseguir enxergar que planejamento por si só, sem ser o estratégico, onde no estratégico nós temos médio, longo e curto prazo, evidentemente nós já teríamos um ganho significativo. Quando se fala em planejamento estratégico, nós podemos entender que estrategicamente nós estamos pensando para o município, para o estado ou para uma nação, algo a longo prazo. Isso significa que se políticas públicas forem estabelecidas hoje, essas políticas públicas atingirão o seu objetivo no médio e no longo prazo. O que nós temos hoje são políticas públicas que se iniciam, mas não são concluídas. Então, há falta
do planejamento estratégico nas 3 esferas é realmente um fator preponderante para que nós tenhamos um insucesso político nessas esferas. Por isso que a gente percebe vários gestores públicos cometendo o crime de não dar continuidade. A gente tem a lei na Constituição que é o princípio da continuidade de gestões que fazem o planejamento a curto, médio e a longo prazo. A gente está vivendo um momento político no Brasil de grande efervescência por parte das ruas. O desgaste é só do político como persona ou muitas das vezes pela sua incapacidade de gerir e de proporcionar ao cidadão uma gestão pública eficaz em que ele seja plenamente satisfeito com seus direitos e também com seus deveres? Eu acredito que o desgaste é amplo, no que diz respeito ao papel, no que diz respeito à responsabilidade e no que diz respeito, evidentemente, às questões políticas que elegeram este político. Consequentemente, eu costumo dizer o seguinte, que nós precisamos avançar muito na conscientização política do povo brasileiro. Nós não podemos hoje, em hipótese alguma, sermos arrogantes em falar que somos um povo politizado. Não somos. Nós estamos buscando ser. Quando se fala nesses movimentos sociais que vêm ocorrendo pela insatisfação das políticas públicas que estão sendo colocadas em prática, nós entendemos que o povo hoje está começando a ser estartado, um despertar, para que, evidentemente, ele possa exigir mais dos governantes dos quais eles elegeram. Evidentemente, podemos analisar que percebe-se hoje que a iniciativa privada está cobrando as mesmas ações que elas já exercem no poder público. Então, isso já é um passo para que nós possamos ter, com eficiência, mudanças significativas no poder público. Entende-se hoje que no Brasil nós já temos cidades que aplicam todas as políticas organizacionais dentro das esferas públicas. De uma empresa dentro da esfera pública. Disso. E os resultados estão sendo significativos, estão sendo positivos, estão sendo satisfatórios, passando de um gestor para outro. Você me chamou muita atenção, professor, quando você coloca a questão de planejamento, estabelecimento de metas, projetos. Hoje sentimos falta do gestor público demonstrar à população qual o planejamento, qual a meta, o que será alcançado, qual o projeto para que se realize e chegue a esse fim. A gente percebe sempre muito o imediatismo, eu estou errada, equivocada. A gente percebe sempre aquela coisa, vamos fazer isso porque nos deixam sempre a sensação de ações inconclusivas, ou eu estou errada? Não, com certeza. Percebe-se que o gestor que sai deixa algo não concluído, o gestor que entra, às vezes por uma visão política distorcida ou por um interesse político pessoal, ele não conclui por achar que aquele projeto não vai estabelecer ele de uma maneira mais abrangente no cenário político, seja municipal, estadual ou nacional. Então, as políticas, elas não progridem, elas apenas retrocedem. Então, consequentemente, essas ações fazem com que tudo aquilo que se inicia não se conclui. E isso é plenamente visível, falta de planejamento. Porque o planejamento ele tem que ter um começo, um meio e um fim. Que necessariamente as políticas elas não se concluem em função desse fator preponderante, onde os gestores que saem e que entram nem sempre têm o objetivo final, que é atender com toda a seriedade, com toda a qualidade, as necessidades da população. Por isso a gente percebe a ausência de planejamento, projeto, ações eficazes
e a gente não consegue, muitas das vezes, ver os resultados em metas que foram alcançadas justamente por falta de todo este processo, né, professor? Com certeza. Professor, quero agradecer a você que nos assiste mais uma vez, agradecê-lo imensamente por esta aula que o senhor nos proporcionou hoje sobre gestão pública de uma maneira clara, objetiva, nos explicando passo a passo para que possamos promover para mim e para você uma mudança de mentalidade e que possamos entender de fato o que é uma gestão pública. Obrigada, meu querido. Grande prazer. Igualmente. Volte mais vezes. Vai ser um prazer.